Apocalipse zumbi. Esse tema tem se popularizado e foi proposital. Cada vez mais e mais séries começaram a falar dessa possibilidade, mostrando como isso seria possível na nossa realidade, já que a crença do zumbi vinha de teorias indígenas, onde se acreditava que o indivíduo era tão ruim que não era aceito no inferno e voltava, ou não achava o caminho para lá. Essas versões religiosas até fizeram sucesso em filmes antigos como Cemitério Maldito ou Madrugada dos Mortos, mas aos poucos, propositalmente, após ganhar o gosto da população, ela foi mudando e ficando cada vez mais científica. E essas versões, através de grandes jogos como Resident Evil e grandes filmes, foram nos mostrando e nos ensinando que, se isso acontecesse, onde uma cidade inteira transformaria os seus habitantes em zumbis, seria culpa de algum laboratório que teria desenvolvido essa calamidade para faturar alto em cima. No caso dos Resident Evil, como a gente já está cansado de saber, a Umbrella desenvolvia armas biológicas e assim fez aqueles testes com a cidade, meio que por acaso, meio que por acidente. Depois de aprendermos essas versões, agora eles querem dizer que não, que se acontecer um apocalipse zumbi, não é culpa de ninguém. Na verdade, o tal problema já estaria guardado na natureza, esperando para acordar. Engraçado é que a gente não tem relatos na história de que nenhuma civilização acabou por um apocalipse zumbi. Mas como agora estamos na era da alienação, onde as pessoas não param mais para pensar no que está sendo dito, eles podem vir e dizer, olha, se acontecer mesmo um apocalipse zumbi, embora nós temos vídeos aqui no nosso canal, esses vídeos falando dessas descobertas científicas são os que têm menos visualizações, eles não são recomendados, em geral já não é, mas quando se trata nesse assunto é pior ainda, né? Por quê? Porque nós mostramos que eles estão já tentando reanimar partes dos corpos. Já tem várias experiências concretizadas nesse ponto, onde animais que faleceram foram reanimados por um tempo, pelo menos parte dos órgãos desses animais. É científico, é fato, é real, está aí nos nossos vídeos, procure. Agora eu trago a matéria do nosso querido irmão, Johnson Michael, fica aqui um abraço para ele, e é uma matéria que fala sobre a culpa da volta de uma coisa que nunca teve, mas eles estão dizendo que é a volta de uma coisa que está na natureza guardada, que pode ser, de fato, um vírus zumbi. Literalmente isso. E é uma matéria recente, de outubro de 2023. Ela começa falando aqui sobre as mudanças do clima, né? E que tem diversos riscos e impactos. Atualmente eles dizem que o planeta já está 1,2 graus mais quente do que era no período pré-industrial. E devido ao derretimento da permafrost, terreno que tenha permanecido congelado durante pelo menos 2 anos, vírus e bactérias perigosas podem reaparecer. Conforme pesquisadores, o Ártico poderá ficar sem gelo. Conforme os pesquisadores, né? Agora, quem são esses pesquisadores? Para quem trabalham? Qual o interesse deles? Existem outros pesquisadores que têm outras opiniões e outras explicações? Tem. Mas aqui a matéria não vai tocar nesse assunto, porque a ideia é passar aqui a sua ação, né? Vai ter uma resposta da natureza e vai acontecer por causa da ação do homem. E aí, repito, se você procurar na história, você vai ver que nunca houve nenhum apocalipse zumbi. É uma coisa nova. As versões do zumbi, repito, por isso que eu comecei o vídeo falando, que eram lendas indígenas, elas foram transformadas de uma coisa que era espiritual para uma coisa científica. Agora eles querem que você acredite que está lá guardado, né? Todo o mal já foi inventado pelo próprio Deus e por sua ação vai vir como castigo para cima de você, para que assim ninguém tenha culpa. Quando eu falo, por exemplo, da IA, meus irmãos, nós sabemos que aquilo é muito perigoso, porque caso as máquinas ajam de forma violenta, prejudiquem o cidadão humano, ninguém vai ser culpado, porque vão dizer que a própria inteligência agiu por um erro, por alguma coisa que aconteceu, e assim ninguém leva a culpa. Então é muito bom eu criar um produto que supostamente toma suas próprias decisões e ele cometer algum erro e eu não ser penalizado. É isso que eles estão criando e as narrativas são em cima disso. Então eles falam aqui que a liberação, a liberação de gases de efeito de estufa, presos como o metanol na atmosfera, à medida que o permafrost da região derrete, né? Então, no entanto, são os patógenos dormentes, conhecidos como vírus zumbi,
a menos estudada, né? Aos 73 anos, o virologista francês Jean-Michel Claverie passou por mais de uma década estudando vírus deste tipo, incluindo alguns com quase 50 mil anos, encontrados nas camadas profundas do permafrost siberiano. Aqui já fica uma coisa estranha, né, meus irmãos? O cara tá escavacando porque, segundo eles, isso é uma coisa mais recente, né? A Terra agora é que aumentou 1,2 grau. Isso já foi suficiente para o cara achar essas coisas que estão lá guardadas? Sabe, meu irmão, tem uma certa incoerência aqui, né? Na verdade, o que eu vejo essas matérias da mídia é que elas vêm para legitimar, né, para deixar aquele caminho para que você depois pesquise daqui a 5, 10 anos e veja que isso aqui já era falado. Desde 2023 que já estão falando isso, Davi, desde 2014, então realmente tem um rastro. O que eu vejo é isso. Agora mesmo, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas na verdade tem. Eu estava vendo uma matéria da Rede Record, eles mostrando, né, o perigo dos motoristas que furam os pedágios, pessoas que aceleram o carro, passam ali pelas cancelas, né? E aí, em nenhum ponto eles falam como a população é lesada. Pagam um pedágio para rodar em muitas estradas que nem tem segurança, são assaltados e ninguém se responsabiliza por aquilo, né? Mas você tem que pagar. Aquelas estradas foram construídas com os nossos impostos, impostos que os nossos pais pagaram. E nunca foi dito a eles que eles iriam pagar impostos por aquilo e depois teriam que pagar de novo para passar por aquilo. Inclusive, a nossa Constituição diz que ninguém pode tirar o nosso direito de ir e vir, ainda mais numa coisa que nós mesmos construímos. Então, muitos motoristas que têm que fazer aquele percurso de ida e volta várias vezes no dia, é óbvio que é diferente de mim, que, por exemplo, estou aqui em Pernambuco e vou visitar você. É diferente. Uma pessoa que está fazendo turismo para uma pessoa que tem que passar pelaquela estrada 3 ou 4 vezes por dia. Então a mídia em nenhum momento, ela faz pelo menos, já que ela não é amiga, né, da população, que ela fizesse pelo menos uma matéria que mostrasse os dois lados e deixasse o cidadão decidir. Mas não, eles vêm simplesmente para criminalizar somente quem está passando sem pagar o pedágio. É errado? É, mas o Estado talvez não esteja mais errado nessa questão? Com certeza, na minha opinião, sim. Então é a mesma coisa aqui. Existem vários fatores que a gente pode entender e tirar outras conclusões disso aqui que está acontecendo. Até porque os caras colocam especialistas, como você viu aqui na matéria, especialistas afirmam, certo, mas eu quero saber quem são esses especialistas, para quem eles trabalham e o que eles defendem. E se tem outros especialistas que discordam, mas não, eles colocam, olha, especialista, você tem que acreditar e acabou. E eu vejo essas matérias mesmo como algum rastro sendo criado para que depois se pesquise e encontre aqui todas essas informações e as pessoas engulam as versões oficiais. É triste, meus irmãos. Em 2022, o Claverie e sua equipe conduziram uma série de estudos sobre vírus antigos recuperados. Então pronto, ó. Então esses vírus não estão lá prontos para aflorar e atacar eu e você. Eles mesmo dizem aqui, ó, sem querer, porque eles sabem que as pessoas não leem muitas matérias, só leem as primeiras linhas ou até mesmo o título. Então veja, vou ler de novo, preste atenção, ó. Em 2022, o Claverie e sua equipe conduziram uma série de estudos sobre vírus antigos recuperados. Então esses vírus já estão lá, se tiverem mesmo, que eu tenho minhas dúvidas, né? Vamos dizer que tem alguma bactéria, alguma coisa. Os caras estão reanimando isso, né? Surpreendentemente, esses vírus antigos, apesar de sua idade, permaneceram capazes de infectar, mas porque foram recuperados, né? Em 2014, o pesquisador fez uma descoberta pioneira, demonstrando que vírus vivos poderiam ser extraídos do permafrost siberiano e revividos com sucesso, com um foco estrito em vírus que afetam amebas para evitar qualquer contaminação humana. Esses resultados levaram o virologista a perceber que a ameaça à saúde pública indicada por esses vírus antigos havia sido subestimada. Em 2019, a equipe isolou 13 novos vírus, incluindo um que estava congelado sob um lago há mais de 48.500 anos, a partir de diferentes amostras de permafrost siberiano, destacando a ubiquidade desse vírus. E aí, né, a matéria segue aqui falando um monte de bosta, com perdão da palavra, família, e a gente vai ficando mais velho e vai ficando de saco cheio dessas coisas, porque, sinceramente, né, esses caras, meus irmãos, não são de confiança. Não tô nem acusando que os caras estão fazendo de propósito nem nada, até porque não pode, né? Mas nós enfrentamos um problema terrível aí, que até hoje gera discussões e que, a partir do momento que se proíbe que outras versões sejam apresentadas, para mim essas versões acabam ganhando força. Porque eu não preciso silenciar você, eu não preciso te calar se a minha argumentação for forte.
Se eu tenho provas concretas do que eu estou dizendo. Agora, se eu não tenho, aí sim eu queria calar a sua boca, já que a versão que eu quero que cole seja a minha. Onde ninguém tem culpa de nada e o culpado é o próprio Deus, é a natureza, seja lá o que você acredite. Então você está vendo aqui, os caras mesmo admitem. Ó, tá lá, né? Já estão fazendo essas pesquisas há mais de 50 anos. Nem se falava ainda dessa questão desses efeitos aí de... Você sabe, do tempo, né? Que eu prefiro nem usar muito... Eu já sei que o vídeo já vai pra lista negra mesmo. Vai pra lista podre, né? Tem a lista negra e tem a lista podre, eu já tô nessa. Mas é terrível, meus irmãos, porque eu sei, né? E a gente sabe, até porque teve um titio nosso, né? Um titio, vocês lembram do titio? Titio Bill, já falou muito, né? Sobre essas coisas, que... Ou se criava, né, um órgão com jurisprudência no mundo inteiro para poder agir acima da vontade dos governos, ou se criava esse órgão, ou nós iríamos sofrer muito com essas calamidades que se tornariam cada vez global, e é o que a gente está vendo, né? Essas coisas que antes eram regionais agora ficam globais, até mesmo uma tempestade, como a gente mostrou, né, uma tempestade do deserto invadindo outros países ali que não tinham isso. A gente também mostrou nos nossos vídeos, meus irmãos. Então esse é o novo mundo, literalmente o novo mundo, onde os problemas não veem fronteiras e por isso precisa aí de uma liderança única, né? É isso. O que é que eu posso falar mais do que isso, né? É só para você ter noção. Vai aparecer muitas coisas aí, a gente tá só no começo. Eu acredito que essa que apareceu, inclusive, seja um teste para outras coisas que vão vir aí. E você já tá começando a ouvir agora, né? Então, meus irmãos, apertem os cintos. Eu tenho dito pra vocês que o fato da gente saber essas coisas não é pra desanimar ninguém, né? Porque tem gente que diz, Davi, então não adianta eu querer ter minha casa própria, não adianta eu querer ter aquela moto dos sonhos, meu carrinho. Não, eu acho que é o contrário. É motivo pra você se empenhar mais, pra você aproveitar mais o tempo, né? Seja com o que for que você deseja, né? Você não tem mais tempo pra perder com bobagem, meus irmãos. Você não tem. Você tem agora um relógio na sua cabeça pra ir atrás dos seus objetivos, concretizar e curtir o máximo possível. E eu digo isso sem hipocrisia, família. Eu montei, né, o nosso Astrinha Turbo, deu um maior trabalho, 1 ano e 4 meses para montar, fiz aqui o sorteio, tudo. Graças a Deus o ganhador preferiu o prêmio, então eu fiquei com o carro. Então o que é que acontece? Eu fico muito feliz quando estou andando nele, valeu a pena meu esforço, a felicidade que eu sinto é grande, né? Até porque foi bem conquistado. A Petrohope é a mesma coisa, né? Então eu digo pra você, meu irmão, não é questão de você ser materialista, é que nós estamos na vida material, nós somos matéria. Não é que você precisa ter essas coisas pra ser feliz, porque cada um tem o seu jeito, né? Por exemplo, eu acho muito mais bem-aventurado uma pessoa que, Davi, eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro aqui estar numa roda de amigos e pagar aqui a janta pra galera, pagar uma pizza. Isso também é ótimo. Eu acho muito melhor, inclusive, do que quem gosta mais de velocidade ou de alguma coisa que precisa de outra coisa. Mas a questão é essa, é que você se divirta, seja da forma que for. Certo, meus irmãos? Desde que você respeite o seu corpo, né? Não infrinja as regras que Deus nos deu, eu acho que você tem que batalhar, porque o tempo mesmo ele é curto. Esse mundo como a gente conhece, ele vai mudar. Ele está mudando, você sabe disso. Coisas que hoje você tem acesso, você não terá mais. Antigamente, meus irmãos, se você voltar bem no passado, você vai ver que as terras pouco tinham cerca. Agora cada vez as coisas são mais cercadas, ou seja, elas ficam na mão de alguns. Antigamente não. O sistema está avançando de uma maneira que daqui a pouco, se você não tiver um reconhecimento facial, se você não tiver uma pontuação boa, social, você também não vai ter acesso a várias coisas, porque você vai ser um perigo para os outros. E não vai ser nem eles que vão dizer, olha, você não pode. Os próprios outros que entraram e estão dançando a música vão dizer para você, olha, eu não quero você aqui. Porque eu já fiz todos os testes, os caras sabem as mazelas que eu tenho, os caras sabem o meu tipo sanguíneo e você é um desconhecido. Eu hoje, meus irmãos, porque é muito assunto, se a gente for puxar a conversa aqui, mas eu hoje quando assisto um filme De Volta para o Futuro, né, que eu amo, é um dos meus filmes favoritos, De Volta para o Futuro, e eu fico imaginando que aquela viagem, se a gente tivesse agora um DeLorean, né, vamos botar na Cristina, a gente acelerasse ela, pum! Foi pro futuro. Nós seríamos presos na mesma hora. Por quê? Porque todos os cidadãos ali estão dentro do sistema. Quando a gente aparecesse sem estar cadastrado naquele sistema futuro, nós seríamos na mesma hora considerados bandidos e seríamos caçados e pegos rapidamente, porque existe todo tipo de monitoramento. É isso que você vê o avanço, cada vez mais e mais monitoramento.
Eu mesmo observando aqui, família, que eu sou um observador, a verdade é essa, como a maioria dos espertos. Eu olhando aqui nas minhas cidades e vendo os avanços, né, dos radares e drones e tudo, que a polícia hoje está usando drones para multar, né? Então você vê que a tecnologia ela já está sendo usada cada vez mais para monitorar a gente, para nos regular, para nos multar, para puxar um pouquinho o que a gente tem, né, meus irmãos? E vocês sabem, esse tipo de opinião que eu dou aqui, ela é considerada tóxica pelo sistema. E por isso mesmo é que eu não sei até quando eu vou ficar. Agora prometo a vocês, enquanto eu ficar, eu vou bater de frente. Tá certo, meus irmãos? Quando fechar, não. Aí eu vou fazer vídeos mais voltados para a espiritualidade, para a normalidade, e se eles deixarem também, né? Mas é isso. Enquanto eu puder falar do que eu tô vendo aí, que muitas pessoas não percebem, eu só peço uma coisa, que vocês também prestem atenção nessas coisas. Veja como cada vez mais e mais invenções são colocadas não a favor da população, mas contra. E aí você vai entender, meu irmão, que há um objetivo por trás de tudo isso. E nosso vídeo acaba por aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos. Compartilhe. Um abraço. E não deixe para você fazer o que você pode fazer hoje. Corra mesmo atrás, meus irmãos. Realize o mais rápido possível. Porque muita coisa vai mudar. Não sei em quantos anos. Eu não gosto, eu detesto gente que fica, não, aqui há 2 anos, 5 anos, 10 anos. Vão fechar os estádios. Você vê aí, né? Falaram um monte de besteira. Os estádios estão aí. Nunca foram usados para eliminar ninguém, nem vão porque eles não têm estrutura para isso. Mas falavam essa bobagem aí, né? E causa mais pânico do que ajuda, né? Então é isso, sem radicalismo nem nada, né? Você não precisa também sair desesperado, vai fazendo, mas deixa de perder tempo com bobagem. Corre atrás dos seus objetivos, realize o mais rápido possível para você aproveitar isso. Tá certo, meus irmãos? E é isso. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!